pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Também é Tempo, só aqui na nossa página do Facebook do SBT Santa Catarina. E hoje o nosso tema é os cuidados com as crianças, os pequenos que estão sempre com a gente e adoram também curtir a estação das flores. E para dar pra gente algumas dicas, saber como cuidar um pouquinho melhor das crianças, nossos filhos, sobrinhos, afilhados, daqui a doutora Márcia. Ela é pediatra e tem todas as informações para esse nosso bate-papo hoje pela manhã. Muito obrigada pela presença. Obrigada, aqui no Também Camila. É Tempo. É muito interessante esse tipo de canal para a gente poder conversar, principalmente nessa época do ano que realmente ela agride bastante as nossas crianças, né? A gente fica com a questão achando que é só o inverno, mas a primavera também é bem complicada para os pequenos. E tem algum tipo de doença que acaba sendo mais recorrente, que o pessoal acaba indo mais no consultório, mais comum na primavera? Sim, a primavera ela é muito característica pela questão das doenças virais, que eclodem bastante, então não é só característico do inverno. Então, na primavera, muitas gripes e muitas doenças alérgicas, muitas atopias, rinite, sinusite, bronquites, doenças exantemáticas, aquelas doenças de pintinhas vermelhas, né, no corpo da criança. Então é um grande desafio para as mamães a primavera. E outra questão importante é a oscilação de temperatura. Há 48 horas nós estávamos com 30 graus. E aí em 48 horas a nossa temperatura cai e para os pequenos isso agride muito as vias aéreas. E tem formas de fortalecer, quem sabe, a imunidade para que eles não sofram tanto com essas doenças? Sim, tem várias medidas que a gente pode ajudar os nossos pequenos. Cada idade da criança tem algumas medidas que você pode fazer, né, para elas. Primeiro, a grande medida é o aleitamento materno exclusivo. Então, a partir do momento que essa mulher tem esse bebê pequeno, um grande protetor para essa criança é o aleitamento materno, que pela Sociedade de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde vai até os 2 anos. Então, o aleitamento materno seria um grande alimento para evitar ou diminuir essas doenças alérgicas e virais. Alimentação. Comer bastante frutas, evitar que as crianças consumam muitos alimentos muito processados. Então, muitos salgadinhos, muitos sucos de caixinha. Então, tentar ir mais para as frutas e nos alimentos de verdade. Procurar ambientes abertos, evitar ambientes assim com muito aglomerados. Então, às vezes a criança está com uma gripe. Aí ela fica angustiada, não sabe o que é, e aí ela acaba indo a uma emergência. Essa emergência tem muitas crianças, então às vezes um quadro que inicialmente é bem simples, vai num local que tem muito mais doenças e às vezes pode comprometer. Então, uma boa alimentação, higienização de vias aéreas, lavar o nariz, dar bastante líquido, fazer contatos com serviços de saúde, mas tentar evitar serviços de saúde não muito lotados de crianças com outras patologias. Então, são algumas medidas bem interessantes. É importante até para os pais e mães ficarem ligados, né? Porque tem muita gente que tem muito medo que os filhos fiquem doentes, já correm. Às vezes pode ser uma medida pior levar para um pronto atendimento muito cheio. Exatamente. Você que está nos acompanhando aí, a Maristela já está mandando um bom dia, a Cibele também está mandando um bom dia, a Jéssica também está assistindo conosco. Você que está chegando agora aqui no Também é Tempo, o bate-papo é sobre cuidados com as crianças na primavera, doenças mais recorrentes. Quer saber alguma dica? A doutora Márcia está à disposição para responder você. Não fica tímido aí atrás da tela, hein? Doutora, tem algumas doenças que estão ressurgindo e têm preocupado os pais, né? Uma delas é o sarampo. Como é que está a situação em relação a isso? Então, nós estamos com alguns estados no Brasil, né? Principalmente Fortaleza, né? O Ceará trouxe alguns casos, o Rio Grande do Sul, nosso vizinho aqui também. Mas no estado de Santa Catarina, até o último boletim da Vigilância Epidemiológica, não há casos de sarampo. Mas o Ministério da Saúde tomou conta dessa questão que está acontecendo e começou a orientar para que os pais que estão em atraso vacinal e que a orientação foi que procurassem o serviço de saúde
para reolhar essas carteirinhas, né? E houve essa campanha de vacinação contra o sarampo e a polio. A gente tem aqui a Antônia que está mandando bom dia. Antônia, um bom dia para você. Quer mandar para a gente alguma dúvida, algum comentário sobre o tema? Nós estamos à sua disposição. Doutor, uma outra questão que também é recorrente em relação a crianças, principalmente nessa época de primavera, que eles ficam um pouquinho mais ao ar livre, é a questão dos germes e bactérias. Tem algum tipo de ressalva também em relação a esses sabonetes que prometem limpar, né, todos os germes, bactérias? A criança precisa se sujar um pouquinho? Exatamente. O que a gente brinca com a tal da imunidade S, que a imunidade S, porque um bebê, assim que ele começa a sentar, engatinhar, ele vai começar a aspirar esses pós. E não adianta a gente querer um ambiente asséptico que isso não existe. E essas vias aéreas da criança vão se preparando através da sujeira. Claro que a gente vai tentar manter um certo limite sobre essa sujeira. A gente tem que cuidar com o mofo, pelo de alguns animais, tipo o gato, que podem realmente agredir as vias aéreas. Mas o mofo, por exemplo, agride muito. Então, às vezes, muito bichinhos de pelúcias que podem estar liberando aqueles pelinhos, isso aí vai agredir muito. Então, essa imunidade, ela vai sendo construída. Não adianta, você não tem como evitar que o seu filho entre em contato. E, inclusive, é necessário ir por a tal do parquinho. Vai ter o pólen agora, exatamente, a primavera traz muito isso das plantas. Então, não existe isso de eu vou deixar o meu filho numa bolha e ele não vai. Porque a doença, a exposição, está na história das crianças, pelo menos até os 3 anos, de uma maneira muito frequente. Hoje a gente também tem uma questão que é bastante preocupante, principalmente na primavera, que é o pólen, né? Tem muitas crianças que têm alergia ao pólen. Para elas também não se sentirem isoladas no convívio com os amiguinhos, tem alguma dica de alguma coisa que possa facilitar? Então, essa higienização das vias aéreas, então, por exemplo, os olhos vermelhos, né? Então, a conjuntivite da primavera. O que é a criança? A criança começa a mão, ela orbita por tudo, né? Vai ali, pega uma plantinha, e depois, invariavelmente, ou vai para a boca ou vai para os olhos. Então, que essa mãe tenha um soro fisiológico, tenha um colírio para lavar o olho, para que saiu do parquinho, saiu ali, botou a mão, lava o olho. Lava essa mão, lava com uma aguinha, inclusive, pode ser água, porque se botar um álcool gel, daqui a pouco ela passa, aí esse álcool agride. Então, higienizar. Mas a criança, e se ela está, vamos dizer, com muita agressão, esse olho está muito vermelho, talvez nesse dia evitar de ir no parquinho, né, tentar em um outro ambiente. E algumas plantas por si só podem agredir algumas crianças. Então a gente também tem que detectar qual a planta pode agredir o meu filho. A gente já tem aqui a Margarete que está mandando um bom dia. Bom dia para você também, Margarete. A gente está com a doutora Márcia aqui, que é pediatra e está falando sobre cuidados com as crianças. Então, se você tem alguma dúvida, a gente já está se preparando para alguns minutos finais do programa. Então, manda ela antes da gente encerrar. Doutora, na primavera, qual a senhora diria que é a principal dica para os pais e mães ficarem ligados? Então, hidratar bem as crianças. Se a criança, não vamos dizer assim, entra em contato com um vento que está com a garganta, sente essa diferença. Então, está sempre com uma aguinha em temperatura ambiente. A primavera já é a entrada de grandes frutas, né, frutas cítricas. Então, aumentar bastante a ingesta das crianças de líquido, então de água, de fruta. E fazer essa higienização tanto dos olhos, com um soro fisiológico, caso a criança comece a ficar com esse olho vermelho, e como das vias aéreas, né? Então, lavar bastante esse nariz. Então, essa seria uma grande dica. A criança ficou muito obstruída, ela está começando a ficar muito paradinha. Quem sabe, talvez faça o contato com um profissional de saúde, mas evitar as emergências com quadros leves ou com quadros iniciais assim, de 24 horas. Tentar primeiro resolver em casa. A gente tem aqui a pergunta da Maristela, que acabou de ser respondida, né? Como devemos fazer a higienização pós o parque, pós a escolinha? É soro fisiológico na bolsa, então, para Maristela. Um sorinho fisiológico, lavar as mãos. Então, o olho está vermelho, lava a mão primeiro da criança, porque vai ser essa mãozinha aqui que vai coçar o olho.
Muitas vezes, assim, eu atendo meus pacientes, assim, Márcia, eu acho que ele está com conjuntivite. A minha pergunta é, há quanto tempo? Não, ele chegou agora e está com o olho com pus. Lava, porque provavelmente é uma pedrinha, é uma areinha. Lavou, tirou a coceira, lavou a mão, essa irritação muitas vezes pode passar, sem necessariamente ser uma conjuntivite. Tá certo, doutora Márcia, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, a Maristela que mandou a dúvida dela, a todos que mandaram um bom dia, as dicas já foram dadas, se você perdeu o começo do programa, pode voltar à live e tem todas as informações da doutora Márcia, que já deu a dica do soro fisiológico que fica na bolsa de toda mamãe, então. Certo. Muito obrigada a todos e a gente se encontra no nosso próximo programa às 10 da manhã, só aqui no Facebook do SBT Santa Catarina.